meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vós. Estamos aqui para mais um momento da mulher cristã, continuando no nosso tema Construindo Famílias Saudáveis. Nós começamos a abordar esse tema que não se esgota, porque é sempre relevante e importante para nós que prezamos pelas orientações bíblicas, pela família cristã, pela família formada segundo a orientação de Deus. Então, nós vamos continuar. Na semana anterior falamos sobre as fases que um casamento normalmente enfrenta, e o quanto essas fases são importantes para a solidificação, a consolidação desse casamento, o fortalecimento da união conjugal e a formação da família. Por mais difíceis que sejam as fases, cada uma delas tem um aprendizado e tem uma relevância na formação da família. Hoje nós vamos falar sobre os pilares que sustentam um casamento. Então, os pilares são as colunas de sustentação. Todo mundo sabe que é impossível construirmos uma casa, um edifício, qualquer que seja o tipo de construção, sem que tenhamos colunas de sustentação. Se não tivermos os pilares, a construção vai ruir. E com o casamento, nós estamos falando de construir um casamento, nós precisamos pensar também que existem pilares, que existem fundamentos, né, que vão dar a sustentação ao casamento. Antes de qualquer coisa, nós vamos orar, lembrando que estamos nos baseando no livro Família Indestrutível, do pastor Josué Gonçalves. Oremos. Santo Deus, é com temor a Ti, confiando nas Tuas misericórdias, que estamos mais uma vez abordando esse tema. Tu que conheces a nossa estrutura, sabe que somos pó, sabe que somos tendenciosos a pecar, sabe que somos tendenciosos a desistir, Senhor, mediante dificuldades. E por isso, Senhor, suplicamos o entendimento vindo de Ti, para que possamos saber que é possível construir um casamento segundo o manual do fabricante, de acordo com as orientações bíblicas, e desfrutarmos de paz e harmonia familiar, mesmo em meio a situações, a fases difíceis e a crises. Ó Deus, auxilia-nos nesta hora a compreender, entender e saber administrar cada fase, a colocar os pilares adequados nos nossos relacionamentos, para que possamos desfrutar do melhor do Senhor para a família. Em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, e para que seja sólido, duradouro e feliz, um casamento precisa estar assentado sobre colunas, sobre pilares que darão sustentação e firmeza ao relacionamento. Então, nós vamos começar a falar sobre esses pilares. Que colunas são essas? O pastor Josué Gonçalves, ele se refere a 5 colunas. E nós vamos ver passo a passo cada uma delas. Antes, porém, nós vamos falar sobre o texto em que vamos nos basear nesse encontro. Mateus 7, no capítulo 7, a partir do versículo 24, ele fala de uma construção. Jesus vem falar da importância de termos uma boa estrutura para a nossa construção. Jesus nos diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica,
será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Continuando o texto, ele fala que o contrário acontece com aquele que constrói a casa sobre a areia. E aí ele diz que vem a chuva, os rios transbordam, vêm os ventos e aquela casa cai porque ela não foi bem edificada. E semelhantemente, nós queremos traçar um paralelo com o casamento. Porque se ele não tiver bases, colunas, pilares adequados, ele vai ruir diante das adversidades que vão surgir e que normalmente surgem num relacionamento, num casamento. E Jesus Cristo diz, olha, eu estou dando a orientação para vocês. Quem ouve a minha orientação e pratica, ele vai ser bem-sucedido naquilo que ele for construir. Com relação ao casamento, é exatamente isso que acontece. Nós temos o manual do fabricante, como eu sempre falo, que todas as orientações que precisamos para a vida estão na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, nossa regra de fé e de prática. Então, se eu ouço aquilo que está escrito naquele livro e pratico, eu vou estar construindo o meu casamento sobre a rocha. Se eu ouço, mas ignoro porque eu acho que aquilo ali é muito radical, ou é muito difícil, ou é impossível de ser praticado, né? Então eu vou estar edificando o meu casamento sobre areia e ele vai estar sujeito a ruir diante das adversidades. Então, o principal ponto hoje é ouça as orientações à luz da palavra de Deus e pratique-as para que você possa construir um casamento saudável. Bem, como eu disse para vocês, nós temos 5 pilares descritos no livro Família Indestrutível do pastor Josué Gonçalves. O primeiro pilar não podia ser outro que não a fidelidade. A maior ameaça aos casamentos saudáveis é a infidelidade. A fidelidade conjugal é um pilar essencial no casamento, porque é a fidelidade que dá segurança ao casamento e garante a bênção de Deus na vida do casal. Então, a partir do momento que você, por amor, decide se unir a uma outra pessoa, um dos pilares que vai sustentar essa união é a fidelidade. E como eu disse a vocês, ouvir, saber que a fidelidade é importante e não praticar, de nada adianta. Então, você pode me dizer, mas eu sou fiel, mas o meu cônjuge não é. Ou eu fui infiel porque eu tive motivos. E aí eu trago para vocês algumas ameaças a essa fidelidade, que é o primeiro pilar importante para o casamento. Bem, nós temos então alguns fatores, alguns perfis, algumas coisas que se tornam ameaças à fidelidade. E se são ameaças à fidelidade, automaticamente são ameaças ao casamento sólido e saudável.
Primeiro fator é a insatisfação sexual. Já entra como primeiro fator. A gente sabe que o sexo ele é saudável, foi instituído por Deus e é saudável dentro do casamento. Então, existe uma função importante dentro do casamento que é exercida pelo sexo, né? E, normalmente, quando há essa insatisfação sexual, há uma ameaça à fidelidade, porque nem todos os cônjuges conseguem lidar com essa insatisfação de uma maneira adequada, de maneira bíblica, com diálogo, com tratamento, porque existem fatores que podem levar ao desinteresse de um dos cônjuges pelo sexo. Podem ser fatores físicos e emocionais. Então, o casal precisa estar atento a isso, porque a insatisfação sexual é uma ameaça à fidelidade, tá? É considerado como um dos principais fatores causadores de infidelidade. Então, é importante que estejamos atentos a termos uma convivência sexual saudável dentro do nosso casamento. E lembrando que o diálogo ele tem um papel muito importante sempre que a gente tem algum tipo de dificuldade nessa área. Segunda ameaça à fidelidade é excessiva absorção pelo trabalho. Quando um dos cônjuges se dedica excessivamente ao trabalho, absorve a maior parte do seu tempo com o trabalho, deixando o outro numa sensação de que é menos importante, uma sensação de abandono. E é importante nós, que somos cristãos, que temos as nossas atividades eclesiásticas, atentarmos para este ponto, porque a excessiva absorção pelo trabalho também eclesiástico na igreja também pode ser uma ameaça à fidelidade conjugal. Porque se a pessoa dedica todo o seu tempo, né? Tempo para o trabalho, o restante do tempo para a igreja. Se sobrar tempo, ele cuida da família. Com certeza, ele vai enfrentar dificuldades na sua família. Uma família indestrutível, ela precisa ser priorizada pelos cônjuges. Um outro fator é o tédio da rotina conjugal. Estar sempre fazendo as mesmas coisas, entra ano, sai ano, entra semana, sai semana, um dia amanhece, termina sempre na mesma rotina. Chega a um ponto que causa um tédio, pode causar um tédio em um dos cônjuges. Então, é saudável que você saia com seu parceiro. Se você tem filhos, quando os meus filhos eram pequenininhos, nós saíamos até mais do que hoje, né? Nós levávamos os nossos filhos, né, nos nossos passeios, porque a gente não queria ocupar os avós e tal, mas nós levávamos, saíamos com eles. É muito importante também que o casal reserve um tempo para sair sozinho, só o casal, né? Caso seja possível conciliar, deixar os filhos com alguém de confiança, porque o casal precisa de momentos a sós para conversar sobre as questões que estão afligindo, fragilizando o casamento, tá? Então, o tédio é uma ameaça à fidelidade. Saia, vá caminhar na praia, vá fazer
uma atividade física juntos, né? Vai para academia junto, ou vai comer uma pipoca na praça, vai ao cinema. Ai, não tem dinheiro. Nossa região tem praias lindas e maravilhosas. Sai, vai caminhar na praia, entendeu? Vá fazer coisas com o seu cônjuge, porque você vai estar reforçando os laços que vos unem, tá bom? E garantindo mais intimidade, mais respeito, mais valorização do seu cônjuge. Um outro fator que é ameaça à fidelidade são extensos períodos de ausência. E aqui, quando falo em ausência, eu não estou falando apenas da ausência física, porque por questões de trabalho pode ser que um dos cônjuges fique por um longo período de tempo fora de casa, né? Nós temos aqui na nossa região muitos cônjuges que trabalham embarcados, então eles passam um período longe da família, mas essa distância física não tem que ser distância emocional. Então você não precisa estar ausente emocionalmente da sua família. Então você pode ligar, você pode fazer uma chamada de vídeo, você pode, hoje em dia pelo telefone a gente consegue comprar mimos para serem entregues lá na casa, na sua casa, para o seu cônjuge. Você pode encomendar umas flores, você pode encomendar um mimo, qualquer coisa que ela goste, que ele goste, e se fazer presente, mesmo estando ausente fisicamente. Até porque, por um outro lado, nós temos casos em que as pessoas estão presentes fisicamente, mas estão ausentes emocionalmente, estão tão fora do alcance do outro que é uma ausência. Então a gente precisa ter cuidado com essas ausências emocionais, de não deixar o outro se sentir sozinho, abandonado, não deixar o outro sentir que tem que resolver tudo, que tem que fazer tudo, que tem que tomar todas as decisões, porque isso sobrecarrega o cônjuge e se torna uma ameaça à fidelidade conjugal. Doenças também de vários tipos podem ser uma ameaça à fidelidade, né? Depressão, que é uma doença emocional muito séria, mas que tira totalmente a vontade de estar com outras pessoas, de estar com o cônjuge, de viver, tira a satisfação pessoal, a autoestima. Então, é uma doença que afasta as pessoas. E o cônjuge precisa estar atento caso aconteça esse tipo de situações. Além das doenças emocionais, nós temos também doenças físicas, pessoas que passam por tratamentos de saúde muito extensos, pessoas com câncer que precisam fazer aquele tratamento que é muito difícil, que é muito incapacitante fisicamente. Então, é preciso um olhar amoroso, carinhoso, atento do cônjuge para essas doenças, para fazer o tratamento adequado, para buscar o acompanhamento psicológico, se houver necessidade, para que ambos possam continuar caminhando juntos na construção da família. Além disso, nós temos também, e é importante citar, para os casais mais maduros, nós temos a andropausa nos homens, que é um período de muito questionamento masculino, que o homem quer se autoafirmar como homem, e isso é uma ameaça à fidelidade conjugal. E temos a menopausa na mulher, que, ao contrário, tira toda a vontade da mulher de estar presente sexualmente, né?
interfere demais no humor. A mulher fica mais irritada, mais sensível, mais mal-humorada, né? Aquele efeito de TPM, que é uma vez no mês, quando chega na menopausa, dura um ano e pode durar até mais, e pode se prolongar, e pode precisar de tratamento com medicamentos para amenizar os efeitos. Então, homens e mulheres maduros precisam também estar atentos à sua saúde para cuidar da menopausa e da andropausa, que tanto afetam os casais maduros e que também podem ameaçar a fidelidade, a manutenção do casamento. No caso dos casais que estão em idade fértil, reprodutiva, gestações sucessivas também enfraquecem, afetam o casamento, tá? Porque hoje em dia é menos comum, mas na época dos meus pais, as mulheres não usavam nenhum contraceptivo, então elas tinham filhos, né? De acordo com sua natureza. E existiam mulheres que tinham filhos todos os anos. Então ela terminava o resguardo e tinha uma nova gravidez. E aí tem reações diferentes de cada mulher durante a gravidez. Tem mulheres que enjoam longos períodos e aí não conseguem se alimentar, perdem a força física. Outras têm problemas para manter o feto, né? E aí precisam de repouso, uma série de questões. São questões que afetam também ao casamento, afetam e são ameaças à fidelidade conjugal. Além dessas causas, nós temos também outras causas mais ligadas à personalidade dos cônjuges. Queridos, existem perfis de pessoas com personalidade que são bem complicadas de se relacionar. E esses perfis de pessoas, né, que são fatores já internos, que já vêm da formação da personalidade deles e tudo mais, características de personalidade, esses perfis são ameaças à fidelidade. E nós vamos ver por que esses perfis são ameaças. Primeiro perfil são os cônjuges mimados, que são aqueles que acham que necessitam de tudo que eles querem. Então, é aquele que faz birra, que fica zangado, que briga com o marido se o marido não deu a sandália que ela queria naquele momento. Ela não quer nem saber se ele pode ou se ele não pode. Ela exige. E o marido também mimado da mesma forma. Ele não considera a condição do parceiro. Ele quer satisfazer as suas vontades no tempo e na hora que ele quer, porque ele é mimado. São aqueles que cresceram sem ouvir um não da mãe, do pai, da vida, né? São pessoas mimadas que se frustram à toa e que estão preocupadas só em satisfazer os seus caprichos. Então, são supérfluos nesse sentido, né? Se preocupam com coisas supérfluas e acham que o parceiro, que o cônjuge tem que satisfazer aquele capricho. Muito difícil lidar com pessoas mimadas. Um outro tipo, um outro perfil de personalidade são os narcisistas. O que é uma pessoa, um cônjuge narcisista? É aquele que só considera importante a vontade dele. Ele se acha o máximo, esse parceiro, ele acha que o marido
ou a esposa é a pessoa mais sortuda do mundo por ter casado com ele, porque ele é maravilhoso. Então, o cônjuge narcisista, ele se acha perfeito, ele se acha maravilhoso e ele sempre tem razão. E sempre que há um conflito, ele reverte toda a história para o outro se sentir culpado. Porque ele não tem sentimento de culpa, ele não reconhece os seus erros, porque ele não erra, ele é perfeito. Como ele vai reconhecer um erro se ele é perfeito? Como ele vai errar? Então, o parceiro narcisista, ele é muito difícil de lidar, porque ou o cônjuge faz todas as vontades dele, ou não vive com ele. Porque se você não faz todas as vontades do cônjuge narcisista, ele vai te dizer que você é que não serve para ele. Porque ele é maravilhoso, perfeito, lindo, inteligente. Tudo que ele faz é o melhor. O padrão dele é o melhor. Então, se você não corresponde, o problema é você, não é ele. E aí, os parceiros, os cônjuges narcisistas, eles traem muito, eles descartam o parceiro, eles trocam de parceiro, eles se separam. Por quê? Ele é maravilhoso. E o maravilhoso, o perfeito, ele precisa ser servido. Então, tenha cuidado com essas pessoas. Ah, Regina, mas não existe cristão narcisista. Ó! Queridos, existe cristão com todo tipo de personalidade. O que o cristão precisa ter é aquele temor a Deus para permitir que o Espírito Santo agindo nele, e tem que ser uma ação muito eficaz do Espírito Santo para que ele consiga reconhecer alguns erros. Ele nunca vai ser capaz de reconhecer as suas fraquezas, tá? Mas ele vai poder entender algumas consequências da sua autoadmiração excessiva, porque ele se acha o máximo. Ele é o mais bonito, ele é o mais inteligente, ele é o dono da verdade. São os maiores destruidores de casamento que existem, dentro da igreja ou fora delas, porque eles não são capazes de enxergar o cônjuge. Ele enxerga o cônjuge como um objeto de satisfação pessoal sua. Então, o cônjuge existe para satisfazê-lo, para atendê-lo e para fazer a vontade dele. Ok? Por isso, tão facilmente, eles descartam, se separam, divorciam, trocam de parceiro, traem, porque ele não consegue. Amados, eles não conseguem ter um amor sacrificial, um amor abnegado, nem pelos filhos. Nem pelos filhos. Eles só conseguem enxergar a eles mesmos. É uma personalidade bastante perigosa que nós podemos conversar sobre ela caso haja interesse de vocês. Um outro tipo de parceiro muito difícil é o imaturo. O imaturo é aquele que precisa se autoafirmar traindo. Então, ele vive traindo, porque ele acha que ele vai provar que é homem, ela acha que vai provar que é muito mulher. É um tipo de parceiro imaturo. Então, esse parceiro vai dar muito trabalho no casamento, porque ele não amadureceu ao ponto de construir uma família. Existem também os inseguros, são aqueles que se autodepreciam, que se autodesvalorizam, não têm autoestima, não se respeitam. Essas pessoas
normalmente inseguras, elas se unem a narcisistas. E aí ocorre muito sofrimento, porque o narcisista pisa e o inseguro acredita que merece aquele tipo de tratamento, tá? Então a gente precisa ficar atento a isso também. E além desses, existem aquelas pessoas, aqueles cônjuges que são vazios, que não estão nem aí para nada, que não tem nada para te oferecer, não tem nada para acrescentar, que não se preocupa com nada. É aquele que deixa a vida levar e que não se preocupa com valores, com o sustento, com a família, com o sustento, com o cuidado da família. São pessoas vazias. E o último perfil são os vingativos. Esse perfil é uma ameaça à fidelidade também, porque é aquele que se vinga do parceiro traindo. Então, se o meu cônjuge não fez alguma coisa que eu achava que ele deveria fazer, eu me vingo traindo. Ou se ele me trair, eu retribuo traindo. Então, são personalidades perigosas que são verdadeiras ameaças à fidelidade. Falamos bastante de fidelidade, vamos tentar concluir os pilares. Mas a fidelidade, ele é um pilar essencial ao casamento, tá? O amor é importante. Sem o amor, sem aquela paixão inicial, a gente não inicia um casamento, a gente não começa a construção. Então, a base de um relacionamento tem que ser o amor mesmo, né? Agora, a rocha tem que ser o amor, né? Agora, a fidelidade é um dos pilares principais para um casamento saudável. Construindo famílias saudáveis é o nosso tema principal e nós vamos na próxima semana falar um pouco mais. Até lá, que o Senhor abençoe a cada um de vocês e que possamos dar uma olhada nesses pilares no nosso casamento, colocar diante de Deus aquilo que precisa ser restaurado e consertado e buscar soluções adequadas à palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana abençoada e até a próxima semana com mais um Momento da Mulher Cristã falando sobre família. Deus nos abençoe.